Escorpião, algo estranho começou a acontecer ao seu redor. E no fundo, você já percebeu isso há algum tempo. Talvez tenha começado durante a noite. Talvez naquele momento em que você acordou sem motivo, exatamente entre as 3 e as 4 da manhã, com o coração acelerado, como se alguém tivesse chamado pelo seu nome no meio do silêncio. Presta atenção. Nem todo despertar repentino é apenas cansaço. Nem todo arrepio vem do frio. E nem toda sensação de peso significa ansiedade. Há energias tentando alcançar você. E o mais assustador é que uma delas vem diretamente de alguém que feriu a sua alma. Escorpião, você tem sonhado com rostos do passado, lugares que não visitava há anos, conversas que já deveriam estar enterradas, porque o universo tem enviado sinais repetidos, mas você ainda está tentando ignorar aquilo que sente. E mesmo assim, os sinais continuam voltando. A mesma música aparecendo do nada, o mesmo nome cruzando o seu caminho, o mesmo número repetido em relógios, recibos, placas, mensagens. 11 horas e 11, 3 horas e 33, 22 horas e 22. Isso não é coincidência. Existe uma movimentação espiritual acontecendo ao seu redor neste exato momento. Uma abertura invisível, como se um portal estivesse lentamente se abrindo entre o passado e o presente e algo estivesse tentando atravessar essa passagem para chegar até você. Escorpião, você percebeu como sua intuição ficou mais forte nos últimos dias? Você entra num lugar e sente imediatamente quando há falsidade. Você olha para alguém e percebe uma energia pesada mesmo antes da pessoa falar. Você sente uma presença estranha observando você, mesmo estando sozinho. Isso acontece porque a sua energia está despertando. Mas há algo escondido. Quanto mais você tenta seguir em frente, mais certas memórias voltam com força. E isso não está acontecendo por acaso. Existe uma razão espiritual para essa repetição. O karma começou a se mover. E quando o karma desperta, ninguém consegue fugir das consequências. Alguém que machucou você está começando a sentir o peso daquilo que fez. Só que antes da queda acontecer, o universo sempre envia sinais para a pessoa que sofreu. E essa pessoa é você. Escorpião, houve momentos em que você sentiu vontade de desaparecer em silêncio, sem explicar nada para ninguém, como se estivesse cansado de carregar dores invisíveis. Você sorriu para pessoas enquanto por dentro sentia uma guerra acontecendo na sua alma. E ninguém percebeu. Ninguém viu quando você chorou em silêncio. Ninguém imaginou quantas vezes você teve que reconstruir a si mesmo sozinho. Mas o universo viu cada lágrima escondida, cada decepção, cada noite em que você fingiu estar bem. Tudo foi registrado energeticamente. Presta atenção nisso, porque muda tudo. Há uma lei espiritual que poucas pessoas compreendem. Quando o escorpião é destruído injustamente, a energia nunca fica parada. Ela retorna, e retorna com força. Talvez você tenha notado que certas pessoas começaram a agir de forma estranha perto de você. Algumas evitam olhar diretamente nos seus olhos. Outras aparecem do nada depois de muito tempo. Algumas observam seus movimentos em silêncio, sem coragem de se aproximar. Você sente isso, não sente? Como se alguém estivesse tentando acessar novamente a sua energia. Mas há algo que você ainda não percebeu. A pessoa que causou a sua dor não conseguiu seguir em frente como fingia. Por fora, talvez pareça tudo normal. Talvez essa pessoa continue sorrindo, postando fotos, vivendo a rotina, mas espiritualmente algo começou a quebrar dentro dela, porque a energia que ela lançou contra você começou a voltar. Escorpião, o karma não age no tempo humano. Ele age no momento exato em que a alma não consegue mais esconder a verdade. E recentemente, essa verdade começou a escapar. Você talvez tenha sentido um aperto inesperado no peito, uma tristeza repentina sem explicação, uma sensação de despedida pairando no ar. Isso acontece porque existe um cordão energético sendo puxado neste momento. Alguém está pensando em você obsessivamente. Alguém tenta esquecer você, mas não consegue. E quanto mais essa pessoa luta contra isso, mais a sua presença invade os pensamentos dela. Mas cuidado, nem toda energia que retorna vem com boas intenções. Existe inveja ao seu redor. Existe alguém observando você em silêncio, tentando entender como você continua de pé depois de tudo que aconteceu. Porque no fundo, essa pessoa acreditava que você iria quebrar. Acreditava que você nunca mais conseguiria amar. Nunca mais conseguiria sorrir. Nunca mais conseguiria renascer. Só que esqueceram quem você é. Escorpião não desaparece. Escorpião se transforma. E é exatamente isso que começou a assustar certas pessoas. Você mudou. Seu olhar mudou. Sua energia ficou mais intensa. E mesmo sem perceber, você começou a carregar uma força espiritual que incomoda quem vive na mentira. Presta atenção nos próximos dias. Nos sonhos.
nas coincidências, nas mensagens inesperadas. Porque o universo está prestes a revelar algo que esteve escondido por muito tempo. E quando essa verdade aparecer, você finalmente vai entender porque certas pessoas desapareceram da sua vida e porque outras estão desesperadas para voltar. Mas existe um detalhe sombrio nisso tudo. Algo está prestes a acontecer e envolve alguém que jamais imaginou perder você de verdade. Escorpião, existe uma razão pela qual certas energias começaram a voltar para perto de você justamente agora. Não foi o acaso que abriu essa porta. Foi o karma. E quando o karma decide agir, até o silêncio começa a revelar segredos. Presta atenção. Você percebeu como algumas pessoas do passado começaram a surgir de formas estranhas? Talvez através de uma mensagem inesperada. Talvez através de um perfil visualizando suas redes sociais sem dizer nada. Talvez através de alguém mencionando um nome que você não ouvia há meses. Esses movimentos não são normais. Existe uma conexão energética tentando se reativar. E o mais intenso nisso tudo é que alguém está profundamente arrependido por aquilo que fez com você. Sim, aquela pessoa. Aquela que fingiu indiferença. Aquela que virou as costas quando você mais precisava. Aquela que acreditou que poderia destruir seu coração e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas algo começou a mudar. Porque enquanto você estava tentando se reconstruir em silêncio, essa pessoa começou a enfrentar o vazio que criou. Escorpião, há noites em que essa pessoa pensa em você sem conseguir dormir. Há momentos em que ela tenta distrair a mente, mas a sua energia aparece de repente. Uma memória, um cheiro, uma frase, uma música. E isso está acontecendo cada vez com mais frequência. Mas há algo escondido. Você acredita que foi esquecido. Só que espiritualmente, você nunca saiu da mente dessa pessoa. Existe um fio energético ainda ligado entre vocês. Um fio invisível, pesado, quente, inacabado. E agora esse fio começou a puxar novamente. Só que existe um detalhe que muda tudo. A pessoa que mais sente sua falta talvez não seja quem você imagina. Porque alguém que parecia frio, distante, até cruel, está carregando culpa há muito tempo. Esse é o primeiro twist que o universo queria revelar para você. Quem parecia não sentir nada é justamente quem mais está sofrendo em silêncio. Escorpião, algumas pessoas têm orgulho demais para pedir perdão diretamente. Então o karma encontra outras formas de fazer a verdade aparecer. Você talvez perceba isso nos olhos delas. No jeito estranho como observam você. Na dificuldade que têm para sustentar uma conversa simples. Porque a sua energia se tornou um espelho e elas são obrigadas a encarar tudo aquilo que tentaram esconder. E isso ainda não é a parte mais importante. Existe inveja ao seu redor. Uma inveja silenciosa. Não daquela inveja óbvia, mas a inveja que sorri para você enquanto deseja secretamente que sua vida desmorone. Você sentiu isso recentemente? Não sentiu? Uma mudança estranha no ambiente. Cansaço sem motivo. Dor de cabeça perto de certas pessoas. Sensação de peso depois de conversar com alguém específico. Escorpião, há uma energia negativa tentando entrar novamente no seu campo espiritual. Alguém observa você mais do que deveria. Alguém acompanha seus passos em silêncio. E essa pessoa está incomodada porque você não caiu. Porque mesmo ferido, você continuou avançando. Presta atenção nisso. Quanto mais você cura a sua alma, mais certas máscaras começam a cair ao seu redor. Pessoas falsas ficam desconfortáveis perto da sua presença. Pessoas manipuladoras começam a perder o controle sobre você. E alguém, neste exato momento, está desesperado porque percebeu tarde demais o valor que você tinha. Mas há algo que você ainda não percebeu. Nem toda volta significa amor. Algumas pessoas retornam apenas porque sentiram sua ausência energética, porque perderam o acesso à sua luz, porque perceberam que depois que você saiu, tudo começou a dar errado. E o karma adora agir assim. Primeiro ele afasta, depois ele mostra o vazio, depois ele obriga a pessoa a encarar aquilo que perdeu. Escorpião, existe uma porta espiritual se abrindo lentamente na sua vida. E atrás dessa porta existe uma verdade que esteve escondida durante muito tempo. Você foi protegido mais vezes do que imagina. Lembra daquela situação que parecia uma perda terrível? Aquele afastamento inesperado? Aquela traição? Aquele abandono? O segundo twist é esse. Talvez o que destruiu você também tenha salvado você. Porque existiam energias ao redor daquela situação que você nunca conseguiu enxergar completamente. Mentiras, interesses escondidos, olhares carregados de inveja. E enquanto você sofria achando que tinha perdido algo importante, o universo estava fechando uma porta que levaria você para ainda mais dor. Isso muda tudo. Agora algumas peças começam a fazer sentido dentro da sua mente.
porque certas conexões terminaram tão abruptamente, porque você sentiu uma ansiedade estranha perto de algumas pessoas, porque sua intuição gritava, mesmo quando todos diziam que estava tudo bem. Escorpião, a sua alma sempre soube de verdade antes da sua mente aceitar. E é exatamente por isso que você sente tanta coisa antes de acontecer. Só que existe algo ainda mais forte vindo em sua direção. Nos próximos dias, alguém pode tentar reaparecer. Talvez através de uma mensagem curta. Talvez com uma desculpa aparentemente simples. Talvez fingindo amizade. Mas espiritualmente, essa aproximação tem outro significado. Essa pessoa busca alívio, busca perdão, busca reconectar-se com a energia que perdeu. Só que você já não é mais o mesmo. Existe uma transformação acontecendo dentro de você neste momento. Uma mudança silenciosa, profunda, quase invisível por fora, mas gigantesca espiritualmente. Você começou a enxergar aquilo que antes ignorava. Começou a sentir a verdade antes dela ser dita. E isso assusta muita gente, porque um escorpião desperto se torna impossível de manipular. Presta atenção. Se você entrar a um lugar e sentir vontade de sair imediatamente, saia. Se alguém parecer bom demais de repente, observe mais. Se sua intuição apertar seu peito, não ignore. O universo está tentando proteger você de algo. E existe uma razão espiritual muito séria para isso. Porque uma grande revelação está se aproximando. Uma revelação ligada ao passado, mas que vai mudar completamente o seu futuro. Escorpião, alguém ainda guarda palavras nunca ditas para você. Alguém ainda chora em silêncio quando lembra da forma como perdeu você. Mas ao mesmo tempo, existe uma energia obscura tentando impedir a sua evolução. E a batalha entre essas duas forças já começou. Só que ninguém imagina qual lado o universo realmente escolheu. Escorpião, agora você está começando a entender porque tudo parecia tão confuso nos últimos tempos. Nada estava fora de controle. Tudo fazia parte do movimento invisível. Enquanto você acreditava que estava apenas sobrevivendo, o universo estava silenciosamente esperando quem merecia permanecer ao seu lado, de quem precisava desaparecer. E é aqui que a verdade final começa a surgir. Presta atenção. A dor que você carregou não foi um castigo. Foi um despertar. Sim, isso muda tudo. Porque existe algo sobre você que poucas pessoas conseguem compreender. Quanto mais tentam destruir um escorpião, mais forte ele renasce. E foi exatamente isso que aconteceu. A pessoa que machucou você acreditou que teria poder sobre sua alma para sempre. Acreditou que você iria implorar, correr atrás, se perder na tristeza. Mas o que aconteceu foi o contrário. Você começou a despertar. Começou a enxergar manipulações. Começou a perceber energias falsas. Começou a sentir quem era verdadeiro e quem apenas queria consumir sua luz. E quando isso aconteceu, algo espiritual mudou completamente ao seu redor. O karma começou a agir. Mas há algo escondido nisso tudo. O verdadeiro retorno do karma não é apenas sofrimento. É consciência. A pessoa que feriu você começou finalmente a entender o impacto da própria crueldade. E essa realização chegou tarde demais. Porque você já atravessou o portal. Escorpião, existe uma versão sua ficando para trás neste momento. A versão que aceitava migalhas emocionais. A versão que suportava silêncios frios. A versão que se culpava por não ser suficiente. Essa versão está morrendo. E outra está nascendo. Uma versão mais intuitiva, mais forte, mais perigosa espiritualmente. Você percebeu como ultimamente sua energia anda diferente? Como certas pessoas se afastam sem explicação? Como alguns olhares parecem intimidados pela sua presença? Isso acontece porque sua aura mudou. Você entrou numa frequência que nem todos conseguem suportar. E isso ainda não é a parte mais intensa. Existe alguém tentando voltar para a sua vida exatamente agora. Talvez você ainda não saiba. Talvez essa pessoa esteja observando em silêncio, esperando o momento certo para aparecer. Mas espiritualmente, ela já voltou, porque os pensamentos dela estão presos em você. As memórias não deixam essa pessoa respirar em paz. E quanto mais ela tenta esquecer, mais o universo faz você surgir na mente dela. Só que existe um detalhe importante. Nem todo retorno merece acesso novamente ao seu coração. Presta atenção nisso. Porque o universo não está trazendo certas pessoas de volta para que você repita o passado. Está trazendo para que você veja o quanto mudou. Isso muda tudo. Talvez pela primeira vez, você não sinta necessidade de correr atrás. Talvez pela primeira vez, você consiga olhar para alguém que destruiu você e simplesmente permanecer em silêncio. E esse silêncio será mais forte que qualquer vingança. Escorpião, o karma não precisa das suas mãos para agir. Ele já está fazendo trabalho sozinho. Enquanto isso,
Sua alma está sendo preparada para algo maior. Uma nova fase, uma nova conexão, uma nova porta. Você passou muito tempo acreditando que estava perdido, mas na verdade estava sendo guiado. Cada afastamento tinha um motivo. Cada decepção escondia uma proteção. Cada lágrima limpava algo pesado da sua energia. E agora, depois de tanta escuridão, a luz começou finalmente a se aproximar. Você vai perceber isso nos próximos 3 dias. Sim, existe um sinal vindo para confirmar tudo o que ouviu aqui. Talvez um sonho extremamente real. Talvez uma mensagem inesperada. Talvez um encontro estranho. Talvez um nome surgindo repetidamente diante dos seus olhos. Quando isso acontecer, não ignore, porque será o universo confirmando que a transformação já começou. Mas há algo que você ainda precisa ouvir. Você nunca foi fraco. Você apenas estava cercado por pessoas que tentavam convencer você disso. Só que elas cometeram um erro grave. Subestimaram sua capacidade de renascer. E ninguém entende renascimento como escorpião. Você é o signo que atravessa a escuridão e volta ainda mais poderoso. Você é aquele que transforma dor em força, silêncio em sabedoria, traição em despertar. Presta atenção. Há uma energia nova entrando lentamente na sua vida. Uma energia mais leve, mais verdadeira, mais alinhada com sua alma. Só que antes dessa nova fase começar completamente, o passado fará uma última tentativa de tocar você. Uma última mensagem, um último olhar, uma última aproximação. E nesse momento, você terá 2 escolhas. Abrir novamente a porta da dor, ou finalmente escolher a si mesmo. Escorpião, desta vez o universo quer que você entenda algo muito profundo. Você não perdeu pessoas, você perdeu ilusões. E isso foi libertação. Nada pode parar, nem a inveja, nem a rejeição, nem aqueles que tentaram apagar sua luz. Porque o que existe dentro de você agora não pode mais ser destruído. Você sobreviveu ao que deveria ter quebrado sua alma. E por causa disso, sua energia se tornou rara, quase sagrada. Escorpião, quando tudo parecia silêncio, o universo estava preparando sua transformação. E agora ela começou. O universo te escolheu.